Paz e luz, irmãos e irmãs. Que Jesus derrame paz e esperança sobre a sua vida neste tempo do Natal. A liturgia deste sábado nos lembra que Deus nos escuta. Seus ouvidos estão bem atentos às nossas preces e súplicas, e sua graça é derramada em nossa vida conforme a sua vontade. Ele nos ama de verdade. Confiantes nesse amor, celebremos com fé e esperança. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isso se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos ensina a rezar com confiança e humildade e a permanecer longe dos ídolos. A primeira leitura nos lembra que Deus escuta as nossas preces e nos atende conforme a sua vontade. Ela também nos convida a vivermos longe do pecado e a nos esquivarmos dos ídolos deste mundo, vivendo como filhos que conhecem a verdade e se refugiam em Cristo. Com o salmista, cantamos a alegria de pertencer ao povo de Deus, que nos ama de verdade. No Evangelho, João Batista, conhecedor de sua missão, diz aos seus que ele precisa diminuir e que Cristo deve crescer. Isso coloca Jesus em destaque e nos ensina que Jesus deve ser o centro de nossa vida. Queridos, assim como João Batista, somos chamados a reconhecer que a nossa vida e a nossa missão encontram sentido em Jesus. Cristo deve crescer em nós e nós, com humildade, devemos nos tornar instrumentos de sua graça. Elevemos as nossas orações a Deus, confiantes de que Ele nos escuta. Peçamos a Ele que nos revele, com a mesma clareza com que revelou a João Batista, a sua vontade para a nossa vida. Permitamos que Jesus cresça em nós e que a nossa vontade se aproxime cada dia mais da vontade do Pai. Ele está no meio de nós. Oração. Senhor Deus, Pai Santo, nós vos agradecemos porque em Jesus vós nos destes a vida verdadeira. Aumentai em nós a confiança na oração. Que nós peçamos com fé, com coração sincero, buscando sempre a vossa vontade e não apenas os nossos desejos. Senhor, guardai-nos na vossa luz. Livrai-nos dos ídolos que tentam ocupar o seu lugar em nossa vida. O orgulho, a ansiedade, a vaidade, o apego às coisas, a necessidade de aprovação, a dureza do coração. Purificai-nos por dentro e fazei-nos permanecer firmes em Cristo.
Dai-nos, Senhor, a humildade de João Batista, que nós saibamos alegrar-nos quando Jesus é conhecido e amado. Que nós não busquemos a glória para nós, mas que nossa vida aponte para o Senhor. Concedei-nos a graça de diminuir no egoísmo, na pressa e na autossuficiência, para que Cristo cresça em nós, em nossas palavras, escolhas e atitudes. Abençoai a nossa casa e a nossa família. Sustentai os doentes, consolai os aflitos, fortalecei os desanimados e dai-nos alegria santa para cantar vossos louvores, como ensina o salmo de hoje. Que todos os dias seja Natal em nossas casas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que Jesus cresça cada vez mais no seu coração. Um sábado abençoado para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.